E o Viver Bem está de volta e agora vamos saber mais sobre cirurgia ortognática. A gente está desenvolvendo aí essa série de reportagens sobre saúde bucal lá na Clínica Neodonto. Fique atento aí ao nosso tema de hoje. Viver Bem hoje aqui na Clínica Neodonto vamos falar sobre cirurgia ortognática, que é um tratamento indicado para tratar alterações de crescimento da face. Geralmente aqueles pacientes que têm o queixo muito para fora ou também o queixo mais para dentro. A cirurgia ortognática é indicada e aqui na Neodonto eles contam com uma equipe multidisciplinar que oferece todo o atendimento necessário para que esse procedimento seja realizado com sucesso. E são com esses três profissionais que eu vou conversar agora. A doutora Ângela Pinto, que é a ortodontia, Richelle Marinho, a fono, e doutor Alexandre Jacome, o cirurgião da equipe. E vamos começar com a explicação do que é a cirurgia ortognática, né, doutora Ângela? Muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto e não sabe se essa cirurgia pode ou não ser indicada para ela. Então vamos começar explicando o que é exatamente Isso, a essa cirurgia cirurgia. ortognática é um tipo de tratamento que é indicado para pacientes que têm problemas esqueléticos e dentários. Não só dentários, que possam ser tratados unicamente com a ortodontia, mas pacientes que têm discrepâncias de crescimento. E essas alterações de crescimento podem ser em três sentidos, tanto vertical, quanto transverso, quanto antero-posterior, frente e trás, que foi a questão que você citou do queixo grande ou do queixo pequeno, né? Então são pacientes que são considerados adultos, eles não têm mais potencial de crescimento e por isso a ortodontia não os trata isoladamente. Normalmente é associado ao cirurgião bucomaxilofacial, a fonoaudióloga e em alguns casos essa equipe cresce um pouco mais, onde há a inserção de alguns especialistas como o otorrinolaringologista, nutricionista e o psicólogo. Né? Certo. Como é que começa o planejamento? Vai Isso. pela ortodontia mesmo? Vai, muitas vezes sim, pela ortodontia ou até mesmo pela cirurgia. Então a gente faz inicialmente já um planejamento integrado com o cirurgião bucomaxilo, a fonoaudióloga e a ortodontia. E esse tipo de tratamento, a ortodontia tem como papel alinhar esses dentes, posicionar esses dentes nessas bases ósseas em que o cirurgião vai corrigir no ato cirúrgico. Então, teoricamente, não há uma melhora prévia do caso do paciente, em alguns casos até um pouco de piora, para que no ato cirúrgico o cirurgião possa fazer essa correção. E depois a ortodontia entra novamente? A ortodontia não sai. Ela entra no pré-cirúrgico, o paciente vai para a cirurgia de aparelho e no pós-cirúrgico ainda continua um tempo com esse aparelho ortodôntico. Claro que por um menor tempo, para fazer pequenos ajustes, porque na verdade a discrepância esquelética já foi resolvida no ato cirúrgico. A gente estava conversando aqui sobre os recursos tecnológicos que facilitaram muito, tanto o planejamento como a execução da cirurgia para que seja tudo com muita precisão. Vamos falar sobre isso? O que é que mudou nesses anos todos de ortognática, vocês que já estão há tanto tempo no mercado? Eu costumo dizer que nós vivíamos numa sala escura, né? E com o advento dessas tecnologias, desses softwares de planejamento, agregou muito em resultados, em precisão, certo? Antigamente, eu vou citar isso de forma bem sucinta, todo o planejamento era feito em cima de radiografias. E nós sabemos que as radiografias, elas têm um grau de distorção muito grande. Hoje não existe mais isso. Então, quando todo paciente candidato à cirurgia ortognática, ele é submetido a uma tomografia e todo o planejamento que nós fazemos é em cima de uma tomografia, que é um exame extremamente fidedigno, extremamente preciso. E, consequentemente, os nossos resultados hoje são muito mais precisos, entende? Então, todo esse planejamento de como o paciente vai ficar no pós-operatório, hoje em dia não é mais uma adivinhação. Hoje em dia nós temos como garantir milimetricamente como ele vai ficar. Isso, inclusive, para que o paciente tenha digamos assim, agregar a expectativa que o paciente vai ser submetido e o que ele vai esperar, digamos assim. Então, assim, é fundamental para a gente hoje trabalhar com o advento dessa tecnologia. Antigamente era feito 100% manual, era de forma, entre aspas, artesanal. Hoje não mais. Nós geramos um arquivo digital e esse arquivo é impresso numa impressora tridimensional. Então hoje é 100% fidedigno, não existe mais falha, margem de erro. Se eu me proponho a fazer qualquer avanço, seja ele de 1 milímetro, 2, 3, eu tenho como prometer e cumprir isso daí. Doutora Ângela, e qual o tempo, né? O paciente começa no tratamento ortodôntico e qual o tempo que dura esse tratamento até que seja realizada a cirurgia? Esse tempo não é igual para todos os pacientes, depende do diagnóstico inicial, né, o tipo de problema que o paciente apresenta inicialmente, né, e do planejamento a ser executado. Temos agora uma maior brevidade, porque existem alguns acessórios ortodônticos, como mini plantas e mini placas, que podem
auxiliar nessa terapia ortodôntica e dar uma maior brevidade para essa terapia ortodôntica, uma estimativa de 10 meses a 1 ano de preparo ortodôntico, em média, mas isso não é regular para todos os pacientes. E onde é que entra a fonoaudiologia nesse processo? É antes ou é depois da cirurgia, Richelle? Antes, quase que durante e depois, né? Pré-operatoriamente, a gente participa do planejamento, né? Junto com a cirurgia e com a ortodontia. E, em média, 2, 3 meses antes da cirurgia, a gente inicia a fonoterapia para estar preparando essa musculatura para a movimentação cirúrgica que vai ser feita, certo? Em alguns casos já dá para trabalhar a função e a gente já inicia também essa questão funcional, tá? No pós-cirúrgico a gente já inicia o atendimento no dia da cirurgia. Então, no dia que o paciente opera, a gente já vai no hospital realizar a drenagem linfática para que o paciente desinche mais rapidamente, né? Que o edema é algo esperado na cirurgia ortognática. E aí a gente trabalha também a parte da sensibilidade e a parte de movimentos mandibulares, assim que o cirurgião libera. Então, o cirurgião liberou para iniciar esses exercícios, a gente inicia, porque após a cirurgia o paciente fica com uma certa limitação, que é esperado, e a gente inicia também esse trabalho de abertura de boca e movimento mandibular. Isso garante uma recuperação bem mais rápida. Bem mais rápida. Bem mais leve. E a Bem questão mais rápida e bem mais tranquila, né? Porque antes o paciente demorava muito para mastigar, demorava muito para voltar às atividades, porque ainda estava muito inchado. E aí agora, com esses recursos que a gente tem e com a precocidade que a gente atua, né? A gente consegue os resultados mais rápido. Na realidade, houve uma humanização dessa cirurgia, né? Antigamente era uma cirurgia muito mais de pós-operatório, muito mais invasivo, né? Pós-operatório muito mais pesado, digamos assim. Hoje em dia não. Os pacientes voltam, socialmente falando, uma média de 10 a 15 dias, eles já estão, entre aspas, voltando às suas atividades. Com os recursos digitais, né, do próprio programa, a gente pode conscientizar mais o paciente pelo procedimento que ele irá passar, não só ele quanto os familiares. Então há realmente uma humanização, um acolhimento maior desses pacientes, já que ele vai passar por uma cirurgia que vai alterar a sua face, né? Vai ter alterações faciais. Apesar de ser alterações que eles queiram e o resultado sempre é muito positivo, é um procedimento, né? Então a gente tem esse acolhimento e esse cuidado e conscientização do procedimento desde o início do tratamento, que inicia com a terapia ortodôntica. E até o psicólogo também tem papel fundamental aí, que vocês também contam com o psicólogo. Sim. Na equipe. Isso, contamos psicólogo com e nutricionista. Outro diferencial é que quando o paciente retorna, normalmente é para mim ou para Alexandre nos primeiros dias, ele é acompanhado pelos 3 profissionais porque já estão inseridos na clínica. A gente tem a equipe toda dentro da clínica, né? E em outras equipes a gente não tem isso, né? O paciente passa às vezes 1 mês ou mais para ir para a ortodontia. Não que a ortodontia já inicie movimentações dentárias, mas acompanha, né, Ângela, essa questão dos elásticos pós-cirúrgicos que é preciso usar. A gente está sempre avaliando o paciente na medida do conjunto, né? Em conjunto. A gente costuma brincar que a gente pensa igual. Às vezes a Ângela começa a falar uma coisa e me chama para ver e o meu discurso é exatamente igual. Por quê? Porque a gente tem esse entrosamento. É muito mais fácil a gente obter bons resultados quando a gente está numa equipe entrosada. E no caso, essa equipe, ela também participa da cirurgia? Sem dúvida. Hoje o ortodontista e a fono estão inclusive dentro do centro cirúrgico, tá certo? Porque essa avaliação, na realidade, existem algumas alterações transoperatórias que a gente precisa da opinião da ortodontia, por exemplo. Então é fundamental essa integração da equipe, né? Inclusive na hora da cirurgia também. E assim, vocês foram pioneiros nessa questão da integração das especialidades, no caso da cirurgia ortognática. E isso faz muita diferença mesmo para o paciente. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, quem mais ganha com isso é o paciente, né? Na verdade. Mas para a gente é muito assim, essa filosofia única, digamos assim, ela é fantástica por isso, porque a gente divide responsabilidades. Então, assim, a gente sempre pode contar com a outra especialidade. E eu acho que também vale ressaltar que após essa finalização ortodôntica, o paciente ainda é avaliado pela reabilitação oral. Então, assim, hoje a gente tem um cuidado com a estética dentária muito maior do que nós tínhamos anteriormente. Então, hoje, de fato, a gente pode dizer que o tratamento é completo, entende? Porque a gente vai desde a ortodontia até a finalização ortodôntica e após ainda a reabilitação.
ainda mais com o advento das lentes de contato, das facetas que estão tão faladas hoje em dia, né? Então, assim, é um impacto muito grande para o paciente, quando ele conclui aí esse tratamento todo e Uma sai vida daqui nova. uma outra Sim, pessoa. Uma outra pessoa. A gente vai em busca desses sonhos juntamente com o paciente, buscando sempre a queixa principal dele, conscientizando, conversando, porque existe um trajeto a seguir, né? E nesse trajeto é essa integração que nos move, que a gente busca excelência em nossos casos tratados. E longevidade, né? Que é exatamente a estabilidade do caso, que foi conseguido, do que né? foi conseguido. Não é só um resultado imediato, a gente sempre pensa a longo prazo. No caso da cirurgia ortognática, nos tratamentos nós conseguimos alterações dentárias, esqueléticas e neuromusculares. Então a gente precisa dessa integração para a gente ter estabilidade nos 3 segmentos e assim conseguir concluir o tratamento com melhor estabilidade e longevidade.